Cadê o Antônio? Tá aí. Aqui. Vamos, Antônio. Antônio, você está sem Seu, áudio. seu microfone está Ah, tá. mutado. Pronto, pronto. Bom, bom dia a todos novamente. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a José Nazar e à Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro pela oportunidade de estar aqui discutindo com vocês esse texto, né? De verificar a pertinência das articulações e os equívocos, né, para poder continuar avançando. Fiquei muito feliz por esse convite. O Nazar Por que propôs, que você escreveu esse texto? por Só que eu uma escrevi? curiosidade. Acho que Porque seria a pergunta do interessante. Freud me causou, Qual? né? Essa que está no texto aqui. Quando e como vai ser possível superar o princípio do prazer? Que eu já vinha trabalhando isso na questão do pai, né? Eu acho que algumas pessoas que me conhecem, eu venho trabalhando a questão do pai. E em determinado momento, uma fala do Lacan do Seminário 11, ele fala assim que esperava que os analistas fossem além da metáfora paterna. Isso não aconteceu, né? E aí ele vai trabalhar a questão do gozo feminino, que a partir dali parece que há uma abertura com mais clareza para ir além dessa questão do pai. E aí, como a pergunta do Freud diz quando e como vai ser possível superar o princípio do prazer, um ano antes, um ano antes dele morrer, isso é que é incrível, cara. O cara ainda estava ali propondo questões, deixando em aberto que ele havia trabalhado. E aí eu fiquei tomado por isso, dentro do contexto do meu percurso, e escrevi, né? Eu vinha já escrevendo algumas coisas, avançando em outras, e, enfim, mais ou menos isso. Bacana. Uhum. Bom, então o Nazar me propôs dois encontros, né? Hoje, daqui a 15 dias. E aí eu falei, Nazar, então vamos dividir a apresentação. Primeiro eu trabalho Freud e depois Lacan. Não que não se possa falar de Lacan aqui com Freud, mas no que diz respeito ao texto que eu trabalhei a parte do Lacan, ficaria para o próximo encontro, né? Eu tenho algumas notas de rodapé, não vou ler, não, só vou citar uma ou duas, tá? Mas antes de entrar no texto propriamente dito, eu queria colocar uma experiência sobre. Até andei conversando com o Nazar sobre o título, porque o título original não era esse. E aí eu tinha uma certa questão no título original, e aí depois veio esse título por conta de eu estar trabalhando, revendo os textos sobre a repetição, e a questão da repetição me tocou de uma outra maneira. Então resolvi trocar um significante do texto original, que eu vou dizer qual é. Inicialmente, o texto, o título seria Além do Pai e do Princípio do Prazer. Uma outra satisfação. Então, o texto é uma pergunta, né? Porque isso é uma coisa que eu quero poder discutir, falar além do Pai e além do princípio do prazer é a mesma coisa? Isso se equivale? É uma pergunta que eu tenho. E aí veio depois a necessidade de trocar o significante pai. E aí ficou, além do princípio do prazer, a repetição. Uma outra satisfação. Então é como se houvesse, só me dei conta disso depois, uma substituição significante. Do pai veio a repetição. E aí comecei a pensar qual a relação da repetição com a satisfação. Qual seria o destino da repetição no percurso analítico, né? Será ela muda a natureza, né? Pelo que eu andei lendo com alguns outros autores, não se acaba com a repetição. Então, o que é retificado na repetição ao longo de um percurso? Então, eu achei importante fazer esse comentário a respeito do título, porque eu acho que ele, em si mesmo, já traz essa questão que vai ser trabalhada no texto. Bom, então vou passar ao texto agora. Além do princípio do prazer, a repetição, uma outra satisfação. Estamos em junho de 38, portanto, um ano antes de sua morte,
quando Freud escreve seu compêndio de psicanálise, onde realiza uma síntese da sua obra. Aos seus 83 anos de idade, Freud ainda propunha novas linhas de trabalho. Em sua apresentação, ele nos deixa uma questão da mais alta importância teórica que nos convida a refletir sobre os possíveis desdobramentos clínicos. Cito Freud: o isso obedece ao implacável princípio do prazer. Mas o isso não está sozinho. Parece que a atividade das outras instâncias psíquicas só consegue modificar o princípio do prazer, mas não de suspendê-lo. E assim fica em aberto uma questão da mais alta importância teórica, que até agora não foi respondida, sobre quando e como vai ser possível superar o princípio do prazer. E aí, Nazar, você que provocou aí, quer dizer, eu achei estranho isso, porque depois de 20, com a nomeação da pulsão de morte, e o Lacan com o real, a ênfase ficou muito em torno do além, né, e do real. Mas eu ficava me perguntando qual é o destino do princípio do prazer? Como relacionar essas duas coisas, que é a pergunta que o Freud depois estende nessa citação, que era algo para ser investigado. Por que ele fala? Só pode modificar, mas não suspender. Ué, então, o princípio do prazer ele tem uma certa influência sobre o além também. É isso que eu estou tentando ver. A E questão... aí surge uma questão interessante, que é uma questão eminentemente clínica, né? Clínica, Uhum, teórica, mas é, um processo de análise. A gente poderia dizer, então, um processo de análise há um contínuo, né? Entre aspas, desfazimento, vou usar essa, não é? uhum, Uma coisa é barrar a outra, do princípio do prazer, que aí entra o princípio de realidade. Não é? uhum, Um trabalho de análise levado a termo, como é que fica? Qual o destino? Né? A gente pode continuar falando em princípio do prazer ou isso, não é? uhum, Tal como você disse, a O princípio repetição. do prazer comparece, não vamos esquecer. uhum. Mesmo. Nazar, você está com a boca suja embaixo aqui, com alguma coisa. É um É, chá, é um o chá princípio, o inglês que eu estou tomando. princípio, olha só, tem uma questão que eu acho que vai articular com isso que vocês estão Uhum, falando, que é essa questão que é trazida, né? O que é retificado na repetição ao longo do percurso. uhum, Agora, não vamos esquecer que a repetição, ela de alguma maneira se articula a esse inexorável do princípio do prazer, como eu entendo. uhum. Sim. E a outra coisa que eu acho que é importante de dizer é que o princípio do prazer ele rege o sonho. Uhum, Ele possibilita. Porque o que está presente no sonho, né, a gente sabe que a realidade psíquica está lá no sonho, né? O sonho ele é a realidade enquanto tal, né? Ela é sonho, a realidade é sonho. O princípio do prazer ele retorna, né? Ordenando aquilo que do isso justamente não teve simbolização e uhum, comparece muitas vezes sob a forma do pesadelo. Alguém que termina a sua análise, que leva a sua análise muito longe, continua a sonhar, continua a ter pesadelos, porque nem tudo, né, está submetido ao inconsciente enquanto tal, cernido, né, enquanto tal. Há algo que vem direto desse reservatório que é o isso, que segue sendo esse reservatório e invade uhum, justamente o sonho dessa forma desorganizada, desarrumada. Por quê? Porque não está sob a chancela do significante. Então, eu acho interessante que vocês levantem essa questão, né? Qual é o destino desse princípio do prazer? Mas a gente precisa
de alguma maneira, entender que o princípio do prazer guarda essa relação importantíssima de ser alguma coisa que faz um ponto de basta à pulsão de morte. Sim, sim. Tem, tem E é sobre interessante. o sonho, a mais, Tereza, que eu acho interessante somar ao que você trouxe, é que sonhamos, né? A experiência onírica, ela acontece em todo adormecimento, Sim, todo. É um sim. processo que está lá. Mas não é todo sonho que lembramos. E, além de lembrar, que persiste na lembrança. Porque Sim. tem os que a gente lembra quando acorda e rapidamente esquece. Então, Recalca. recalca. Isso. Então, tem algo desse princípio do prazer que, num sonho, digamos assim, fisiológico, né, enfim, esperado dessa função do sonho de satisfazer aquilo que de alguma maneira não foi satisfeito pela via do desejo, né, e essa resolução se dá na experiência onírica, na realidade onírica, que rompe o recalque e que persiste na lembrança. Enfim, achei interessante trazer essa dimensão também, Quer dizer que atravessa o recalque. que atravessa. Isso, porque essa memória, vamos chamar assim, eu gosto de chamar de memória, essa memória pregressa, a memória, digamos, da infância precocíssima, né? Ela não tem ainda, embora esteja submetida, a criança está submetida ao campo do simbólico, mas ela não tem significação, não tem a marca, né, da lei do significante enquanto tal. Isso é, digamos, isso está às expensas da entrada na linguagem. Então, esses pesadelos da infância precocíssima, que tem a ver com esse corpo despedaçado, isso se mantém da mesma maneira. Por isso que isso pode invadir, né, a vida adulta, digamos assim, sob a forma do pesadelo. Eu achei Vamos lá, Antônio. interessante vocês colocarem a questão do sonho, porque um dos elementos que fez Freud refletir no além do princípio do prazer foi o sonho dos pacientes que sofreram a guerra. Isso. Porque ele é traumático, ele não conseguia ser regido pelo princípio do prazer. Eles invadiam a experiência traumática. Então, esse foi um dos elementos que Freud percebeu que como é que alguém gostaria de repetir uma experiência traumática, né? Isso. E eu achei interessante você ter lembrado, vocês Eu terem queria, lembrado eu isso. queria fazer um comentário, Ricardo, antes de você Eu não retomar. sei, levantar a mãozinha. Ah, Eu já verdade, tem que eu levantar a levantei a cabeça. mãozinha, É desculpa. que eu não sei, eu nunca sei. Eu vou coordenar, então. Simone, Gente, Simil. posso dar uma... Porque, assim, é Vai, só para, assim, você que está na coordenação, parece que tem dois debatedores, tem um tempo, eu não sei como é que vocês É organizaram, mas verdade, Antônio. Obrigado. Esquece A gente isso já aí. está esquece invadindo isso o aí, então tá espaço bom. aqui, desculpa. Não, é só assim. Não, Não, esquece. vamos embora. Mas eu só queria lembrar, viu, Antônio Carlos, antes de você Sim, retomar, que a questão do superior está aí, hein? Que não aparece no seu texto, mas está implícita a questão do superior. uhum, Que é esse resto do pai que não sim, passa pelo médico. sim, O Freud fala no Egnoide que a desfusão pulsional, que o superego é pulsão pura apresentação pura da pulsão de morte. Isso é sim, só um comentário, porque uhum, eu senti falta no seu texto, achei esse texto maravilhoso, mas eu senti falta de você uhum, falar da questão do superior. Mas vamos lá. Uhum. uhum. Cadê seus comentadores? Douglas e Úmina. Como Então, eu estou aqui. Antônio Carlos, você que está Hum. apresentando, vamos lá. Você Fala. prefere andar com o texto? A gente passa a palavra para Úmina e Douglas, e Ó, aí eu depois os adoro as comentários. discussões, sabe? Eu acho que Tá, também tá adoro as bem. Me discussões. põe na lista aí, Felipe, é que eu não estou Né? sabendo como que levanta a mãozinha aqui.
Tá, Agora, vamos eu fazer acho que a assim. gente Vamos lá, poderia, eu Antônio. posso Vai. assim, eu andar um pouquinho para ter mais elementos para a discussão ficar assim um pouco É. cernida, né? Ô, Posso Antônio, então? só fazer um Ah, comentário rapidinho sobre a pode. própria lógica. Eu achei ótimo, né? Porque é, tem uma coisa que ela é preparada, mas nisso que se rasura aqui ao vivo, fica muito mais interessante, né? Eu Porque as acho, questões vão aparecendo. Não me claro. incomoda em nada isso, né? Acho Tá. bacana, né? Eu ia fazer uma pontuação a partir dos comentários, eu já repensei uma outra coisa. Então, assim, estou Uhum. à vontade aí, como vocês quiserem conduzir, tá? Eu podia andar só mais uns 4 parágrafos, porque eu acho que vai tocar na questão do princípio do prazer e no impasse que está aí. Aí a gente, né, volta a discutir, vai entrando no texto, vai invadindo o texto, tá? Tá bem. Então tá, vamos lá. A questão de que o princípio do prazer deveria superado nos remete ao que estaria para além do princípio do prazer. Mas por que o princípio do prazer precisaria ser superado? Em seu texto O Mal-Estar na Civilização, Freud comenta que a religião, ao levantar a questão do propósito da vida, restringe, por meio da sua doutrina, a maneira como os homens deveriam realizar esses propósitos em busca de felicidade. Freud, então, se propõe pensar essa questão de uma maneira mais simples, observando o cotidiano da vida dos homens, seus comportamentos e suas intenções, se perguntando, cito Freud, o que pedem os homens da vida e o que desejam nela realizar? Esforçam-se para obter felicidade, querem ser felizes e assim permanecer. Eu sublinhei esse assim permanecer. Freud comenta ainda que esses propósitos e essas intenções apresentariam dois aspectos que são inerentes ao funcionamento do princípio do prazer. Cito Freud. Por um lado, visa uma ausência de sofrimento e de desprazer. Por outro, a experiência de intenso sentimento de prazer. Desse modo, o que se decidiria o propósito da vida humana seria o programa do princípio do prazer, que dominaria o funcionamento do aparelho psíquico como um todo, isso antes de 20. Mas esse programa, diz Freud, é impossível de ser executado, uma vez que só podemos obter satisfação de uma maneira episódica, que qualquer situação prolongada, para além do princípio do prazer, nos traria somente um sentimento de contentamento tênue. Cito Freud. Quando qualquer situação desejada pelo princípio do prazer se prolonga, ela produz tão somente um sentimento de contentamento muito tênue. Somos feitos de modo a só podermos derivar o prazer intenso de um contraste e muito pouco de um determinado estado de coisas. Assim, nossas possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa própria constituição. Bom, então tem um impasse aí, é preciso superar o princípio do prazer. Mas se você também prolonga, tenta ir além, o Freud vai dizer que, né, você só experimenta o sentimento de contentamento muito tênue. Então, como lidar com isso? Né? Aí a gente pode conversar, para eu não continuar lendo. Né? Lê mais um pouquinho, Então porque tá, lê essa parte que você fala sobre o problema econômico do masoquismo, que eu acho ótimo, importante. Sim, sim. Tem legal. tudo a ver. Uhum. Nesse sentido, estaria Freud dizendo que deveríamos nos contentar com esse estado de coisas, ou seja, aceitarmos as restrições da nossa própria constituição psíquica, que nos proporcionaria apenas o prazer através de uma satisfação tênue? Isso não faria sentido diante da questão proposta por ele mesmo. Quando e como vai ser possível superar o princípio do prazer? O princípio do prazer como método primário de funcionamento do aparelho psíquico é substituído pelo princípio da realidade, que, em última instância, não abandona o objetivo de obter prazer, mas adia a satisfação, exigindo tolerância sobre o imediatismo da obtenção do prazer. O princípio de realidade não é, na verdade, um segundo princípio, mas foi, desde sempre, uma extensão do princípio do prazer. Agora eu entro aqui no problema econômico, Tereza.
No entanto, em Problema Econômico do Masoquismo, a partir da constatação de uma tendência masoquista da vida pulsional, Freud nos diz que existem tensões que podem ser desprazerosas e relaxamento que podem ser desprazerosos, que contrairiam Prazeroso. assim... Hã? Prazeroso. Você leu, Prazerosos. Tensões que podem ser prazerosas e relaxamentos Relaxamentos, que podem ser falei tensões, né? desprazerosos, que contrariam a lógica Assim, a do lógica do princípio do prazer. Desse modo, prazer e desprazer deixariam de ser apenas advertências sobre o nível de tensão atingido e poderia ser também objetivos a serviço da satisfação pulsional. É Cito maravilhoso. Freud, né? Cito Freud, pois se os processos mensais é ótimo, mentais, são governados pelo princípio do prazer, de modo tal que o seu primeiro objetivo é a evitação do desprazer e a obtenção do prazer, o masoquismo é incompreensível. Se o sofrimento e o desprazer podem não ser simplesmente advertências, mas em realidades objetivos, o princípio do prazer é paralisado. É como se o vigia da nossa vida mental fosse colocado fora de ação por uma droga. É a partir da análise dos sonhos traumáticos de seus pacientes, dos fenômenos repetitivos que ocorrem na transferência e nas situações repetitivas arranjadas pelos homens no cotidiano de suas vidas, que Freud supõe a existência de uma compulsão à repetição, que, querendo ir além, parece dominar o princípio do prazer. Cito Freud. Não só encontraremos coragem para supor que existe realmente na mente uma compulsão à repetição que sobrepuja o princípio do prazer. E aqui que já dá para conversar mais um pouco, porque se você sobrepuja o princípio do prazer, que parece que o sintoma é isso, né? O sintoma no início de uma análise, como articular o princípio do prazer com além do princípio do prazer, né? porque Embora... eu queria fazer uma questão, não sei se você vai concordar, Antônio Carlos, que é justamente nesse ponto que entraria a questão do supereu. Porque o supereu é uma forma, a experiência dos sonhos traumáticos, que Freud descobriu o sentimento inconsciente de culpa através disso, né? E nós sabemos que os sonhos autopunitivos, que há sonhos que são... A Teresa falou em pesadelo. E o pesadelo é justamente como é que eu diria? Um desfazimento, né, que essa palavra existe, do princípio do prazer. Porque o superego entra aí com uma severidade que leva o sujeito ao gozo. Já não estamos falando mais de prazer, estamos falando de gozo. Eu não sei se isso tem pertinência para o raciocínio que você quer trazer no seu texto sobre essa questão da superação do princípio do prazer. Porque Eu acho que... no final você, com Lacan, você vai dizer que no final de análise há uma superação desse princípio do prazer, há um outro prazer alcançado. Mas nos pesadelos, parece que é aquilo que o seu próprio texto trouxe na citação anterior do Freud, quando ele diz que há deixa eu ler aqui, é uma modificação do princípio do prazer. Não sei se você concorda que o pesadelo seja uma modificação do princípio do prazer. Bom, se é uma modificação, como Freud coloca, ele pode ser modificado. No sentido que se você sobrepõe o princípio do prazer, então a pulsão agressiva de morte, ela está se satisfazendo. Então ela vai, não vamos dizer que ela vai em uma lei, mas é uma lei que causa um sofrimento, né? E que precisa ser retificado. No próprio Seminário 11, o Lacan fala ele fala uma coisa interessante. O que justifica a nossa intervenção clínica
é que o sujeito traz uma satisfação, eu ia falar um sofrimento, tá? Uma satisfação no sofrimento a mais. E é esse a Sim, mais que precisa ser retificado, né? Então, se nesse sentido, Simil, eu entendo que, mas acho que não supera, eu acho que fica ali, sabe, numa tensão que não permite que o sujeito avança. Inclusive, isso nos arruinado pelo êxito, nos criminosos com sentimento de culpa, isso é nítido. O sujeito, quando ele começa a ir além, o que que acontece? Ele se sabota, né? Algo ele não dá conta, ele se culpa, né? sim, E aí eu comento lá na frente que é um circuito fechado. Você há a pressão do supereu, que o Freud coloca no início como indefinida. Aí o sujeito não dá conta disso, aí ele transgride amando do supereu, para sim. aí ele encontra um objeto para a culpa. Ao encontrar o objeto para a culpa, ele alivia a tensão, mas a exigência do superior novamente retorna e fica no circuito fechado, né? Pressão, você transgride, que é uma tentativa de ir além, só que nesse ir além você vai se autopunir e, né, alivia e fica no circuito fechado. Então é preciso ir além do princípio do prazer sem o peso da culpa e da autopunição. É assim que eu. A meu ver, isso é impossível. Isso é paradoxal e impossível, porque são duas coisas incompatíveis, né? Eu não sei como é que vocês estão organizando isso aí. Então, vamos lá, São vamos os lá. A, debatedores, eu quero ouvir os a, debatedores. tem os debatedores Douglas e Yumina. Sim. Vocês querem comentar alguma coisa agora? Depois eu vou passar a palavra para Eu queria. Simone, Ana Amélia, Tereza e Sandra. Tem a Eu vou ordem fazer já um aí no comentário grupo. bem rápido, então, se Tá. estiver tudo bem. Antônio, é Hum, muito interessante mesmo assim o que você está trazendo, e o que você trouxe agora sobre esse circuito, né, que acaba, né, acaba o tempo todo, né, repetindo esse ciclo. E aí me chama a atenção esse além, né, além do princípio do prazer. O seu texto traz uma espécie de síntese mesmo, né, da questão, e é uma questão, né, uma pergunta o seu texto. É, eu falei contigo, acho que tem uma semana, né, que eu falei assim, uhum, Antônio, esse além aí me faz pensar, na verdade, não no sentido de um ultrapassamento, tá? Isso, Colocando essa uhum, palavra aqui, uhum, mas no isso. sentido de uma outra posição, né? É, talvez essa seja a questão assim que eu trouxe, sim, né, para colocar aqui. É uma questão curta, mas é bacana, porque é, e aí tem uma nota de rodapé que você colocou que é muito uhum, interessante, né? Que você joga com o aquém e com o além, né? uhum, E me parece que o aquém é é justamente a possibilidade, entende? Eu não sei, assim, eu pensei isso na hora, mas aham, assim, para se conseguir esse além, que não é no sentido de uma ultrapassagem, entende? uhum, É, uhum, é preciso entender um pouco algo dessa posição do aquém. E aí, tem perfeito. uma coisa curiosa, olha só, vou misturar aqui uma bobagem, mas eu acho legal. Eu me lembrei, na hora que eu estava vendo isso, de uma entrevista do Ney Matogrosso, em que ele cuida muito da alimentação, né? E aí fizeram uma pergunta para ele, ele fala, como que você consegue, né? Aí ele fala assim, eu como não para atender uma questão assim, sabe, estética, mas para o corpo. Aí ele fala assim, eu paro um pouco antes. Ele traz Uhum, isso, né? Então, isso. assim, eu achei bacana isso, sabe? Que é quase que uma alegoria disso do prazer, e ele fala, eu paro um pouco antes, né? E assim,
bem resolvido com isso, né? Estou trazendo um pouco a minha leitura do que eu escutei da entrevista, mas me parece Uhum. que tem alguma articulação. Essa aí é a minha questão. Eu queria fazer um comentário. Obrigado pelo retorno. Acho que a questão é exatamente essa, um pouco aquém para poder ir além, não no sentido de... O engraçado é que o Freud fala superar, ele não falou ultrapassar. E eu vi o aquém por duas vias. É como se você, ao ir além, você se deparasse com uma impossibilidade, com o impossível. E aí esse impossível, ele retifica a experiência aí da castração, que não dá para ir. Desse jeito, não. Mas se você considerar um pouco antes, você pode avançar. E os sujeitos, às vezes, não vão exatamente porque querem ultrapassar a qualquer custo, né? Então, esse aquém, essa parada para poder... Você leva em conta o não todo, né? E isso, a experiência da análise, eu penso que proporciona, senão você vai cair naquilo que eu falava agora há pouco com o Simil, arruinado pelo êxito, Sim. né? Criminoso sentimento de culpa, porque na hora que você vai fazer esse ultrapassamento, né, alguma coisa ali claudica, né? E Aham. pensei também o aquém, porque eu estava lendo a Diana Rabinovich sobre a clínica das impulsões, ela fala uma coisa interessante, ela diz assim, que tem essa adesividade da libido, que ela coloca os adictos, etc., bulimia, alcoólatra, ela fala que eles estão tão fixados que é preciso primeiro que haja essa perda para que eles entrem no circuito do princípio do prazer, né? É como se ficasse tão fixado, ela chama de uma fixação libidinal, que não permite que o sujeito, né? Se não ocorrer uma perda aí, ele não consegue ir a se adiantar aí no circuito. E também o Freud, no Mais Além do Princípio do Prazer, ele fala que existem o princípio existe algumas, a Teresa falou de lembranças despedaçadas, esses restos que estão desligados, ele fala Memória, não é que lembrança. Memória. Memória memória é real. real, dependendo de como eles estão desligados, o princípio do prazer fica paralisado. É preciso que ligar esses restos para que... Então, você vê a importância do princípio do prazer no sentido de uma ligação, de como é que é? Uma fusão, Amalgamento. 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 Isso. Amalgar. Iúmina, Tá com o seu tá microfone mutado, tá fechado. mutado. Tá fechado o seu microfone. Achei, não estava Beleza. achando onde abria. Olá, estou super feliz de estar hoje aqui na escola depois de tanto tempo. Muito bom Obrigada mesmo. pelo, obrigada por esse texto, né, ter dado a oportunidade de ler esse texto e estar aqui debatendo. Uma coisa que ficou voltando para mim é que no início, né, o Freud ele estava preocupado em é, em tratar o princípio de prazer, onde ir além do princípio de prazer seria simplesmente se submeter ao princípio de realidade, né? Seria se adequar, se resignar e por aí vai. E aí, a partir do Forte dá, né, vendo a brincadeira do neto, onde o neto era capaz de repetir milhões de vezes, né, a dor da separação da mãe e o retorno da mãe naquela brincadeira. Isso dá conta, afinal, nem as crianças brincam só por prazer. Tem algo mais além nessa repetição. A gente pensa que a criança só brinca para se divertir, para ser feliz, e não, e ela está ali reproduzindo uma coisa dolorosa para ela, e repetindo, depois nos sonhos traumáticos, né? Então, o que seria esse mais além? Se no iniciozinho era tão mais fácil, né, de compreender em que você era praticamente uma coisa cristã, né? Você vai abrir mão da sua satisfação aqui na Terra em prol de algo muito melhor no paraíso. Então, mas depois
para ir além, depois dessas constatações, fica muito mais difícil. O que precisa ultrapassar para se ir além, se não é só se resignar com as limitações da realidade, do princípio de realidade, né? Submeter o princípio de prazer ao princípio de realidade, que era o iniciozinho ali, onde ele estava trabalhando. Né? Como é que não sucumbir à culpa, e aí que entra aquela coisa toda. Não sei, fiquei com isso. Alguém pode ajudar também, tá, gente? Né? Eu acho que, assim, adiante, assim, é preciso que não dá para, tem que ter uma fusão entre a pulsão de morte e a pulsão de vida. Tem que ter uma fusão. Uma fusão ou uma articulação? Articulação. Eu Eu acho que é gosto uma do termo. fusão. Freud fala em fusão. O Freud É. fala em fusão, mas com Lacan a gente pode pensar, e eu fui ver um pouco, eu não entendo muito de topologia, mas eu vou me adiantar uma coisa que está lá na frente, tem que ter uma moedenização. Isso. Eu acho que tem que ter isso. Que não é Onde fusão. não é fusão. Não Perfeito, eu concordo. Precisa ocorrer isso. E eu acho que tem que ocorrer algo que eu ainda estou estudando. Seria enodamento? Enodamento. Pode ser. Enodamento. Exato. Articulação. Enodamento é uma articulação. Então, Mas Freud fala claramente em fusão e desfusão, principalmente no ele fala isso. Pois é, Simil, mas fusão, eu entendo fusão como você não tem mais nem uma coisa nem outra, você tem uma terceira coisa. A própria ideia do nó, né? Pois é, e eu acho que tanto o princípio do prazer quanto o princípio de realidade, eles não se extinguem um ao outro. É por isso que eu tenho reticências em relação ao termo fusão. E só para acrescentar, já que eu abri a boca, a gente está falando entre o princípio do prazer, mais além do princípio do prazer, princípio de realidade. Não será que a gente tem que pensar, porque a gente pensou, desculpe que eu estou furando a fila, a gente falou em final de análise e tudo mais, como esse mais além do princípio do prazer. O que estaria em questão aí não é exatamente a dimensão do desejo, que é finito, que não é uma coisa infinita, o desejo é finito. O que a análise coloca para o sujeito que termina a sua análise é a dimensão da finitude do seu desejo, é a questão da morte como um limite real, né? E, portanto, eu acho que se a gente, no final da análise, a gente ressignifica o que foi a entrada na análise, que tem a ver com esse enigmático do desejo, esse enigma do nome do sujeito e tudo mais, não seria exatamente aquilo que está lá colocado entre necessidade e demanda, o desejo? É uma questão que eu quero só deixar para a gente poder ir até o final do teu texto. Desculpa, gente, que eu furei a fila. Eu vou furar a fila rapidinho também, depois Simone, Anamélia e Sandra, porque articulou isso aqui com uma coisa que eu estou ouvindo, e pelo menos para mim, pode ser só a minha escuta também isso, mas tem fundido ou confundido, talvez, ou ficado muito junto essas duas palavras, satisfação e prazer. E aí eu estou furando a fila porque eu acho que a Teresa traz essa dimensão do desejo, e junto com a palavra da Iúmina, que nem toda satisfação é prazerosa, né? Enfim, então, e mais ainda, e aí é onde entra o desejo, talvez, enfim, que eu pensei. Então, de fazer esse discernimento de que satisfação não é prazer. Isso. E que, enfim, era isso. Agora eu me perdi, vou parar por aqui. Satisfação da pulsão, né, Felipe? O que enfim. se pretende é a satisfação do circuito pulsional. E outra, a característica do prazer
que aí o Antônio Carlos traz, que é a sua finitude, que de novo articula com o que você trouxe, Tereza. O prazer, pelo que eu entendi do texto também, enfim, e do que é trazido, é que o prazer ele é finito, ele acaba. É justamente isso que, de alguma maneira, gera uma necessidade, talvez, de De repetição, repente, ou de repetir. Mas, e aí pode-se articular a finitude da morte, pode-se articular a entropia de uma irreversibilidade, de uma desorganização e a repetição não, do Descartes, que a Ilumina de uma trouxe. que não retorna, há uma irreversibilidade nesse processo. E aí, trazendo isso também de que esse além, foi o que eu pensei, pode ser, inclusive, o de permanecer vivo, que no próprio texto traz essa dimensão da destruição e da finitude, né? Dessa satisfação que, de alguma forma, se satisfaz pela via da destruição. Então, esse além pode ser muito a nível clínico, a nível das vidas cotidianas, de se permanecer vivo, porque se não for sem isso, morre também. Então, esse além pode ser simplesmente isso, o parar um pouquinho antes e permanecer vivo aí. E se Freud, como Antônio Carlos trouxe no texto, Lacan traz, não tinha acesso a todos os vocabulários. Então, eu acho que É, fusão pode ter ficado ultrapassado, mas era o vocabulário que o Freud É, é. trouxe, enfim. O Lacan fala, Felipe, que o Freud não tinha o termo homeostase, ele tinha É, inércia. Isso é interessante. Só fazendo apontamento no que a Teresa falou, que tem no seminário o Prefácio da Primavera, né? Prefácio, o Despertar. Não lembro lá é nos escritos, Prefácio ao Seminário 11, não tem lá no escrito? sim. Ele fala da satisfação do fim, né? Ele fala que um processo ali há uma satisfação do fim. É isso, né? Simone, Não, Ana Amélia. Oi, bom dia, tudo bom, gente? O seguinte, quando vocês estavam falando de sonho traumático, eu lembrei de uma coisa que eu li ou ouvi, não vou me lembrar agora. Que aquelas pessoas que vieram da guerra, que o Freud começou a analisar os sonhos, aqueles que tinham marcas da guerra no corpo não sonhavam tanto, não sonhavam com a guerra. E aí eu queria entender isso assim, como o corpo é o quê? Seria aquilo real que não pode ser simbolizado, então, nem através de um sonho? Aí é um questionamento meu, né, para entender melhor isso. tá. Ana Amélia, você quer também? Vamos fazer um giro de comentários. Isso, faz um dia. Pois é, nossa, meu Deus do céu. Antes de eu falar, depois já aconteceu tanta coisa já foi dita e eu adoro isso, gente. Eu acho que eu sou doida porque a psicanálise é muito doida, né? É um monte de coisinha que vai acendendo, mas vou tentar ver se eu organizo aqui um pouquinho. Primeiro, quando fala essa coisa de retificação, eu acho que, para mim, né, fica mais fácil entender criação do que uma retificação, né? E aí quando a Teresa fala, né, que esse além, não, que o princípio prazer, né, é, ele é infinito, vamos dizer assim, nessa busca, né? Sempre penso o desejo como um desejo de simbolização. E que esse real vai estar sempre aí, nunca vai ser totalmente satisfeito, exatamente porque nós não conseguimos, a linguagem não dá conta disso tudo, né? Daí, quando o Antônio falou do circuito sem saída, né, aí veio essa questão desse rocher da castração. Só que Lacan faz essa proposta diferente, né? Que Freud para aí, né? Freud fala, não tem jeito, etc, etc. E eu acho que Lacan vem com essa ideia, não que vamos, né, conseguir significar tudo, mas essa outra forma, né? Essa outra forma, esse além, isso aí foi dito até.
esse além seria uma outra forma, né? Uma outra forma de gozar, né? Achei super interessante que ele falou também sobre parar um pouco antes. É difícil, eu tive uma percepção, mas eu achei um pouco difícil de falar o que é esse parar um pouco antes. Seria mesmo deste de que, dentro da nossa subjetividade, algo tenha, não um rochedo da castração, mas tem um ponto de parada. Um ponto de parada ali, não. Por enquanto, eu não dou conta de significar isso, mas eu vou aceitar isso, porque se eu não aceito isso, seria uma morte, a morte da subjetividade mesmo. E depois dá outro passo e avança num processo de criação. E assim, adoro quando a Teresa fala dessa coisa de memória mesmo, porque a memória não é a lembrança, eu acho que a memória está lá e a lembrança pode ser criada. Não do nada, obviamente, né? Uma lembrança pode ser criada numa análise através de uma memória que está lá, carente de significação, e quando Simbel fala do supereu, o que é o supereu? É o herdeiro do complexo de Édipo. Aí, quando pensa em herança, o que é herança? Herança é aquilo que sobra, né? Então, se o supereu é o herdeiro do complexo de Édipo, é daquilo que ficou de resto de não significado. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, tem tudo a ver com essa repetição, que é esse desejo de significar, que ele não vai acabar nunca, porque o real vai estar presente. Daí, bom, aí pensei mais um milhão de coisas, né? Principalmente do que causa, né? Mas aí eu não consigo elaborar, porque é muito pouco tempo, sim, é muita coisa. Eu queria fazer um comentário sobre Ana, Mas você assim, tá- falei pra caramba, falei pelos cotovelos, mas falei, né? É bom falar. Hein, Antônio Carlos, você Também. quando, já que nós estamos no texto que você fala, que você comenta Freud, você concorda que quando ele propõe um além do princípio do prazer, ele está trazendo a compulsão à repetição no nível da pulsão, né? Sim, E é justamente aquele resto que não passa pelo Édipo. exatamente. Não passa pelo Édipo, ele contorna o Édipo. E Porque daí, não sofre a chancela do significante. exatamente, Pura memória, memória real. não, daí a não severidade, passa porque daí a não tem como severidade do passar, superior. né? É impossível. Daí a Aí, severidade no do superior. processo de criação, ele passa. Que você fala, Algo deixa eu novo. terminar meu Espera um raciocínio, pouquinho. viu, Antônio Fala. Carlos? Só para Sim. você refletir. Esse resto do pai que você vai falar no final, a meu ver, eu li assim. É Uhum. esse resto do pai incorporado originalmente, é um resto desse pai incorporado que não passa pelo Édipo. Daí eu ficar insistindo nessa história do superior, porque a situação dos pesadelos, depois de não sei quantos mil anos de análise, mostra isso, que nós somos habitados por um resto que não se, Uhum. que não se, que não se, se desfusionou de Eros. Daí essa Uhum. história do Freud dizer que o supereu é herdeiro do complexo de Édipo, mas ele Uhum. é herdeiro do isso Supereu, também. supereu número 2. O É, supereu número Exatamente. 1 é exatamente Sandra, esse do processo primário. eu Só, acho a que Miriam quer falar, gente. o que eu ia tem uma falar, fila. Sandra, Ô, Miriam. bagunça, né? Não, tá, não, tá não. Bagunça. Que bagunça bem, é o que muito bom as suas colocações, Antônio, eu achei tá excelente. Obrigado. Mas eu fiquei pensando também no texto, em Uhum. relação a tudo que está sendo comentado, e em relação também, partindo do teu título, né? Primeiro, além do pai, do princípio do prazer, uma outra satisfação. Depois, além do princípio do prazer, a repetição, uma Uhum. outra satisfação. Me parece que o além do princípio do prazer seria a pulsão de morte, né? Que seria a pulsão de morte. Então, Exatamente. a pulsão de morte,
remete a um gozo, que o Freud não falava ainda em gozo, mas falava na fusão, que me parece que é a fusão com a coisa real, que fica lá na memória ancestral, né? Pré-simbolização, é o resto que fica, que não entra no Édipo nem na metáfora paterna, mas que continua agindo e provocando seus efeitos, Exatamente. né? Então, esse real que é impossível de dar conta, até mesmo analisado, né? O Lacan, no final, no Seminário 23, fala que a gente precisa inventar no final, né? Não há nem o que simbolizar, se inventa, Inventar o né? seu desejo. Isso, Inventar isso, o desejo, inventar, porque não existe o objeto do desejo. O desejo isso, é já em si a é, presença, né, da falta. E é exato, isso que é preciso inventar, né? isso. Inventar um objeto que é qualquer. Não é que tem que ter um objeto do desejo, é qualquer. Qualquer Qualquer isso, qualquer propósito pode de trazer vida. satisfação. Isso, ou uma realização, algo que Isso, tu satisfação. cria ou inventa, a sublimação também entra aí, né? Mas eu, E É o aí, que a criança tenta fazer. A criança, no seu brincar, o que ela tenta é resgatar a experiência de satisfação que ela teria tido, né? isso, isso. Para quê? Então, Para ela se livrar da presença mortífera do sem sentido, que ela isso, experimenta muitas vezes, porque o arcabouço simbólico que ela tem ainda está em construção, ainda é precário, digamos assim. Construção vai estar sempre, mas ele é precário. Então, o brincar, a coisa repetitiva da brincadeira é tentar abocanhar aquilo que as palavras que ela já domina não são não dão capazes de conta. abocanhar. Então, e a repetição é a tique, que é um encontro faltoso com o real. Tu sempre repete com diferença, mas sempre há um resquício do real, né? E aí que entra Por isso até o que grafo nunca do volta ao desejo. mesmo lugar, é uma Nunca elipse, volta ao mesmo lugar. uma E dá elipse, nessa não é nem eu, um brecha que entra o círculo. brincar, o inventar, o fantasiar, né? Então, eu acho, e para que isso aconteça, parece que há que perder gozo. Aquilo de não ir até o fim, me parece que tem a ver com uma questão de perder gozo para poder desejar, né? Enfim, é muito rico muito rica essa reflexão e é interessantíssimo que desde Freud, mesmo sem as palavras do Claro. gozo, ele já tinha essa noção do real e também da questão borromiana, né? Que tem uma Freud questão devia ter vivido mais 10 anos real, simbólico e imaginário juntos ali o tempo para todo. encontrar Lacan. eu, a respeito, assim, da que a Anabela, né, que fez um comentário de parar antes, mas eu acho, tenho a impressão que você não para antes se você não ultrapassar, você precisa ter, você Uhum, ultrapassa, e aí, na impossibilidade, você começa a parar antes. Ninguém para antes sem fazer a transgressão. Eu não sim. consigo imaginar. E uma É, outra coisa sobre o resto, eu vou comentar lá na frente, mas eu acho que o sujeito não basta o resto cair, é preciso o que ele vai fazer com esse resto, isso, né? isso. Porque e aí eu tenho uma suposição, lá na frente eu vou comentar, não quero adiantar, mas é preciso que esse resto você aí tem parece que tem que ter um ato do sujeito, que ele vai ter que se haver com esse resto, né? Enfim, não O vou me resto estender mais. resiste, né? Eu acho que tem essa Existe. ideia assim também, né? Exato. Se não, e outra coisa, se não É. tiver a pulsão de morte, nós ficaríamos no circuito fechado do princípio do prazer. É Se verdade. eu pudesse falar isso, é preciso furar. É Ficaria Isso. preciso a que fusão com a coisa. é preciso agora como fazer isso? Por isso que a pergunta, sem sobrepujar o princípio do prazer, porque para mim isso é o sintoma do início de análise. O sofrimento está sendo, ele traz o sobrepujamento desse além sobre o princípio.
Eu suponho que, ao final de uma análise, isso possa estar articulado, seja nodulado ou bohemianamente, mas eu acho que tem um ato que eu vou comentar depois, que é a questão da existência, mas eu não vou entrar nisso agora, que é difícil, eu acho difícil, é uma categoria que o Lacan introduz, mas eu vou deixar para... Estou só jogando um pouquinho de tempero para no segundo tempo. Tá. Mas Antônio Carlos, Miriam, essa passagem Simil, aqui não, que Simil, calma aí, a Miriam está Simil, cala a precisando boca, falar. Simil, Levanta a pouquinho. mão, vou botar seu nome aqui na fila, Simil. Seu super-eu tá Alô? mandão hoje. Miriam. Olha, eu tranquila, né? Felipe, eu já tinha botado a minha mãozinha. Olha, é o seguinte, eu queria comentar levemente, simplesmente o seguinte, que sempre que eu li e estudei Freud, além do princípio do prazer, eu nunca imaginei, na minha santa ignorância, ou santa, né? Tem uma santa aí no meio, que esse além fosse depois, né? Eu sempre achei que além que o Freud fala sempre dualmente, né? Além do princípio do prazer, tem o princípio de realidade. Além da pulsão de vida, tem a pulsão de morte. Como a gente falou antes sobre a fusão, disfusão da pulsão de vida, pulsão de morte, elas não são consequentes, como a gente vive e vai morrer depois. Não, essa coisa está o tempo todo junto, por isso que tem né, a história do V, puxa uma, vem a outra. Isso. Não tem como viver sem estar morrendo. Não é uma coisa que, eu estou vivendo, só vou morrer daqui a 10 anos. Eu imagino que Deus me deu um pouquinho mais. Então, é isso. Eu acho que o além não é necessário. É como a gente diz assim, além disso, eu quero isso também. Né? É o Heidegger Ao que mesmo tempo. Dasein tudo... está morrendo. Oi? O Heidegger diz, Dasein está morrendo. Isso, Dasein. Então, é isso que eu queria falar somente. Muito bom. Obrigada. Quem mais, então? Aí sou eu. Eu fiquei pensando também desse adesivo libidinal, e aí voltando, né? Para que a psicanálise vem falar dessa atualização também a nível da sua expressão na sexualidade, né? Enfim, e disso do adesivo libidinal. E aí tem essa transição também, né? Enfim, que é onde comparece novamente a questão do desejo, do sexo, né? Como possibilidade de continuação de algo no seu intuito reprodutor. Então, tem essa parte instintiva também, que, sem reproduzir, sem afiliação, né? Enfim, vai no contrário de algo que sabe-se que vai morrer também. E eu pensei isso também muito porque, quando vai se introduzir a questão do real, o Julian traz isso justamente no complexo de Édipo, falar do pai real, que o pai real, a nível de real, é justamente essa coisa transgeracional. É o que se passa não mais do um a um, mas de geração para geração. Enfim, então, pensando também nisso, que pode se satisfazer por algo que já está inscrito, significado a nível de instinto, desse corpo que, através do sexo, precisa dar continuidade à espécie, acho que é por aí, enfim, falei melhor agora, e da diferença do sexo, né, e dessas outras vias que buscam a satisfação de um desejo, não mais só do instinto, né, de perpetuação de uma espécie. Enfim, foi por aí. É curioso esse do ser para a morte, eu sempre acho isso, desde que eu descobri isso, o Matheus colocou aqui, o Freud, antes de começar a psicanálise, a neurologia, ele foi estudar o sexo das enguias, né? E tentar descobrir, porque ninguém sabia como que as enguias se reproduziam. Era um enigma. E, ao mesmo tempo, era uma iguaria na culinária europeia. E só depois de Freud, na década de 40, 60, descobriu-se que as enguias, quando se reproduzem, morrem. Por isso que ninguém vê. Elas vão até um certo destino, se reproduzem e morrem. E eu sempre associei isso a algo que fez questão, aí analisando alguma coisa da obra de Freud, que atravessou talvez a sua existência, né? Toda uma vida.
Ele começa querendo descobrir o sexo sem saber daquilo que, quando reproduz, morre. Enfim, lembrei disso aqui. E Interessante agora, quem vai falar? você falando. Eu É o queria, assim, Simil, depois do Antônio Carlos. deixar o Simil falar Antônio aí. Carlos, eu quero aproveitar Porque eu que o queria Felipe trazer um vai falar. fragmento clínico, tá bom, gente? Eu não queria deixar de Ah, falar desse fragmento clínico. Eu só queria, Antônio Carlos, pedir a você para comentar, voltando ao seu texto, Uhum. quando você diz assim, embora Freud nos diga que ainda temos que solucionar o problema da relação dos processos pulsionais de repetição com a dominância do princípio do prazer, ele comenta. E é esse comentário que eu gostaria que você comentasse. O princípio do prazer parece, na realidade, servir às pulsões de morte. Que é isso que nós vimos falando, né? Isso. Gostaria que você comentasse isso. Na verdade, é mais uma passagem que eu cito do Freud, confirmando que esse além sobrepuja o princípio do prazer, né? Sim, Ele vai sim, confirmando dessa maneira, ele vai afirmando isso, né? sim. Então, na verdade, é uma outra citação que eu pego dele para confirmar essa dominância do além sobre o princípio do prazer. Mas lá na Uhum, frente ele fala que não é exclusividade do princípio do prazer também dominar. Então ele diz que também o princípio do prazer domina, né? Porque eu levanto uma questão ali, o quanto de pulsão de morte é domesticada, entre aspas, né? Ligada a partir do princípio do prazer, e o quanto que do resto da pulsão é que domina o princípio do prazer. Entendeu? sim. Tem um jogo de forças aí, né? É assim que eu consigo pensar. Mas eu queria trazer, aproveitando talvez esse exemplo aqui, Simil, não sei se eu te ajudei aí a responder, eu queria trazer um fragmento clínico, porque, gente, eu nunca vi assim, 100 anos. A semana passada eu escutei um caso, que aí eu peguei esse fragmento, é Freud falando. E eu queria trazer a experiência do Freud em Acrópole. Eu acho que vocês já leram a carta a Romana, né? Que ele estava indo para uma ilha com o irmão, e aí um colega lá do irmão dele fala: vai para Acrópole, lá não é legal agora. E Freud, o irmão dele, que é 10 anos mais novo, começa a botar dificuldade, né? A gente não tem passaporte. Aí eles iam para Acrópole, e Freud fica triste, meio deprimido por essa mudança de plano. Mas ao chegar em Acrópole, em Atenas, ele tem um júbilo. E aí ele começa, não vou entrar em detalhe, a fazer uma análise retroativa, por que ele sentiu aquele estado de tristeza e desânimo, e ao chegar lá, ele sentiu um júbilo. E aí ele vai fazer uma análise que ele vem de família humilde, era uma família que passava necessidades, e aí eu gostaria aqui de citar a frase que ele utiliza, né, com essa coisa de ultrapassar, não ultrapassar. E aí eu vou ler o fragmento clínico que ilustra muito bem o quanto Freud é atual. Agora, como que Lacan lê isso já é um outro passo. Freud fala assim, né, diante da experiência que ele teve de júbilo, como se a essência do êxito consistisse em ter realizado mais do que o pai realizou, o pai dele. É como se ainda fosse proibido ultrapassar o pai. Está no texto de Freud, essa coisa do ultrapassamento, da culpa, né? E aí eu queria trazer o fragmento clínico, é pequenininho, que fala exatamente, é um paciente que tem dificuldade, é um cara muito inteligente, mas tem dificuldade de se dar coisas boas, é aquele vinho mais barato e etc. E aí ele me relata que ele fica muito desesperado quando seu filho de 2 anos de idade adoece, que tem de protegê-lo a todo custo, de que alguma coisa de ruim possa lhe acontecer, que seria morrer. E aí, ao falar disso, ele tem uma lembrança de infância da fragilidade do pai, que bebia e jogava todos os dias. Ele se afastara da família, o pai, quando ele era muito, muito novo, né?
e vai morar com a sua mãe, com a avó do paciente, na casa ao lado, cercado por uma cerca, que é no interior. E teve certo dia que a mãe obriga esse menino a ver o pai, mas ele não queria ver o pai, né? O pai, por sua vez, chora do outro lado da cerca porque o filho não queria vê-lo. E aí o paciente faz o seguinte relato. Ele diz assim: como se tivesse culpa naquela fragilidade do meu pai. Naquela fragilidade do pai, ele se culpava. Mas não tem como me culpar pela fragilidade do que é do outro, pois ele vem antes de mim. Como uma criança vai ser mais forte que um adulto, o pai? É como se eu fosse mais forte que ele. Há uma disparidade. Na culpa, eu me rebaixo e salvo meu pai. Coisa bonita, hein? Freud puro. Freud puro. Então você vê assim, a gente fala, claro que tem a narrativa, a gente tem que tirar os elementos lógicos, estruturais, mas sem essa narrativa, a gente também não tem acesso aos elementos estruturais, né? Mas eu queria trazer isso porque essa superação, quer dizer, essa como ir além sem se sentir culpado. Porque na neurose obsessiva, lá quando ele trabalha totem tabu, fazendo uma relação com os rituais totêmicos, ele fala assim, em determinado momento é permitido os filhos gozar, suspende a proibição, mas logo em seguida eles têm que se autopunir. E eu me perguntava, como ir além, quer dizer, a questão do desejo, como vocês têm apontado, como desejar sem culpa? Poder sustentar o desejo para além dessa experiência da culpa. Eu suponho, gente, só para terminar isso aqui, eu lembrei daquele sonho do paciente do Freud, que ele estava falando do pai, o pai já tinha morrido há 10 anos, se eu não me engano, e ele falava com o pai, mas ele sentia uma dor porque o pai não sabia que estava morto. Aí tem todo o desdobramento do Freud, como seu anseio, o desejo do paciente. Mas o Lacan faz uma observação interessante, ele fala assim, porque a questão do desejo tem tudo a ver com isso. Ali, aonde o destino pode não ser mais nada, é melhor você assumir a dor do outro como se fosse sua, do que você se deparar com a falta do último termo. Porque aponta para a questão do desejo, né? Porque você se depara com isso, né? Esse outro inconsistente, esse outro que... enfim. Ana Amélia, você está falando, está com o microfone desligado. Nossa, olha isso. Então, Antônio, ou a culpa, ou a dó desse pai, que isso também comparece demais, né? É uma dificuldade, você não acha que é uma dificuldade de destituir esse grande outro? Então, eu me sinto culpada porque eu puxo para mim a falha desse outro. Ou eu tenho dó também, porque, não, eu agora escutando uma paciente, né? E aí tá um casamento desfeito, horrível. E aí ela começa assim, mas não, ele é doente. Aí eu falei assim, ele é doente? Qual que é o diagnóstico? Então, ela também é uma dificuldade, ela começa a atribuir a esse cara lá que o cara tem uma doença, que ele é doente, porque não é possível que uma pessoa faça o que ele faz, né, se não for doente. Entende essa coisa? Que assim, tem uma dificuldade dessa destituição desse grande outro, qualquer que seja ele, ou incorporado no próprio pai, ou até em outra figura, Sim. ou no. Mas isso é a neurose, né? Eu acho que isso é o nosso trabalho. Eu acho que o pessoal aqui que trabalha na transferência seu desejo, eu não vou comentar. A trilogia de Paul Claudel é um exemplo disso, né? Teresa aí que Isso, não é, Teresa? Fala da questão do desejo, mas eu não vou entrar isso. nessa seara agora, que daria pano para manga. Mas tem duas coisas na trilogia que pode pensar. A superação do Luiz Confontaine, acho que esse é o nome,
ao pai Tereluri, ele mata o pai da maneira caricata, lá, com a pistola lá que ele atira, e o cara morre de susto, uma coisa caricata do pai, né? Esse é um ponto a ser discutido, mas tem um ponto da Signe, que apesar dela fazer um não radical, mas ela vai para além de todo sentido. Ela recusa qualquer suplência fálica que o Abade ainda tentou dar e ela morre. Aí, então, enfim, não sei se eu estou Você sabe extrapolando. que Claudel escreveu essa trilogia em função da irmã, porque ele carregava uma culpa enorme Olha. Ele, Claudel, de ter deixado. Ele era totalmente o filho queridinho da mamãe. Ele deixou que a mãe internasse a Camille e nunca ia visitar essa irmã. Então, eu acho que ele escreve a trilogia em função dessa culpa com essa irmã que ele não pôde proteger. Uhum. Olha, tá interessante. O Lacan traz isso, né, Antônio Carlos, como uma atualização do Édipo, né, do contemporâneo dele, né, essa trilogia, né? Ele traz justamente, ele vai falar uma distinção que Édipo, de fato, não sabia, diferente do não de Cine, que pode ser também escutado como sinal, né, um sinal ou um signo, é o não de um sinal que se sabe, que já se sabe, é uma diferença. Não deixa do contemporâneo. O desejo inconsciente, arcaico, né, enfim, continua, persiste, atravessa, mas é algo que já se sabe a partir da invenção da psicanálise. Não é mais o não sabido de Édipo, né? Então ele diz que tem essa transição também. É interessante isso. Ô, Felipe, Oi, não sei se você viu que minha mão está Thaísa quer levantada aqui. comentar? Eu pulei, desculpa. Uma dúvida só, a Sandra levantou a mão de novo ou é a outra mão levantada? Só para saber. Sandra, acho que nem não está. Thaísa, você. Tá. Eu levantei a mão no exemplo clínico que ele trouxe, que eu achei belíssimo, e tocou um ponto que está aqui para mim na escuta desde o início, assim, na leitura do texto, em tudo que já foi falado também, que agora não me lembro mais o nome da pessoa que falou sobre não ser um além e não ser depois, né? E a gente sabe que realmente não, Miriam, né? Até porque a pulsão de morte é a pulsão por excelência, é aquela que está lá desde o início, né? E aí, pensando nisso, pensando nessas questões, esse fragmento clínico que você traz, ele é muito bonito, porque é esse pai que estava antes, né? Assim, essa relação do pai com o filho, também trazendo o exemplo que a outra pessoa trouxe, que é desse parar antes, né? Que é essa relação com a pulsão de morte do pai, né? Que está para além, e esse parar antes dele, que é o aquém, né? O além e o aquém do princípio de prazer, né? Assim, eu fiquei pensando muito nisso nesse quadro clínico, do além e do aquém, no sentido de enfim, de certa maneira, eu achei um recorte que a Inúmina fez também muito interessante, que é pensar a cultura, e aí o princípio do prazer, né, como ela colocou, como a questão da igreja, né, o princípio de prazer e de realidade, né, você faz bem, então você vai receber o bem, né, e que a pulsão de morte está para além disso, né, e a pulsão de morte está para além disso antes e depois, né, assim, a quem ir além, né, na questão do desejo, da subjetividade, aí marcando uma diferença que está sempre marcada na relação com o pai, aí nesse teu com a função paterna, que eu acho que nesse teu caso clínico eu achei maravilhoso, assim, não sei falar muito bem, mas achei bem demarcante dessa marcação mesmo da função paterna aí diante da pulsão de morte. E é interessante, Thaisa, que uma das coisas que ele traz, é importante dizer, que ele fala que ele quer pular o muro, né? Que tem um muro, e ele bate no muro e volta, bate e volta.
E é isso que aí só nesse bater e voltar que ele pode ter a dimensão de um aquém do muro, não um além do muro. Porque ele está batendo cabeça, vamos dizer, né? Lembrei na hora que você fez o comentário também do lado do pai. É. Gente, eu vou, enfim, tá dando vontade de falar, vou falar um breve relato que aconteceu hoje cedo. É um testemunho, enfim, da minha análise, e que eu estava com alguns sentimentos de culpa em relação a um desejo que eu identifiquei como vindo do outro, mas que eu reflito para esse mesmo outro. E aí, em algum momento, eu falei assim: esse desejo não sai de mim. Parece que fica aqui, enfim, apesar da projeção, não sai. Eu acho que é por aí. Fica, é nesse corpo aqui. É forte. Enfim, nos vemos daqui 2 semanas e obrigado Isso. pela participação de todo mundo. Obrigado mesmo, foi Nós ótimo. agradecemos. Foi Ótima excelente. retomada dos Eu trabalhos. agradeço vocês pela interlocução, que a gente possa continuar com o Muito Lacan, bom, que, Carlos. obrigado, ele torna ainda mais instigante a discussão, Muito né? bom, agradeço também, pessoal. Foi Obrigado, ótimo. gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.